O medo em si não é negativo. O medo é uma reação instintiva, fruto da evolução da nossa espécie e motivo da nossa sobrevivência. Ter medo não é ruim. O medo tem causas objetivas e diretas. O medo tem efeitos físicos, como por exemplo a taquicardia, os olhos arregalados. O medo tem pavores psíquicos. O medo em si, como eu disse, não é algo que nos destrói, mas é preciso analisar, pensar para que o medo não nos domine. Em primeiro lugar, nós sobrevivemos como espécie porque nós temos medo. O medo de um espaço escuro, o medo de feras, o medo de passar fome, obrigou a nossa espécie a buscar estratégias de defesa, associações em grupo, constituições de defesas, e hoje também podemos falar em defesas psíquicas, em muletas contra o medo. Eu vou dar um exemplo a vocês de uma questão muito importante. Existem poucos seres humanos no planeta que sofrem de uma característica chamada analgesia congênita. Analgesia congênita, ou seja, não sentem dores. Estas pessoas que por uma série de questões não sentem dores, não sentem quando seu braço está queimando, não sentem uma fratura, não sentem uma apendicite, sofrem muito e raramente sobrevivem por muito tempo. Por quê? Não tendo a dor, não sabem, por exemplo, que quebraram um osso. Não tendo a dor, por exemplo, não sabem que um ambiente, uma panela, um ambiente oferece risco. Não tendo a dor, acabam morrendo, porque não tem este mecanismo de defesa que é a dor. A dor é muito importante porque ter medo de sentir dor nos afasta de experiências de risco desnecessário. E quando eu sinto uma dor que eu não busquei, um choque, uma queimadura com um prato quente, meu corpo manda logo a mensagem para que eu reaja. A dor e o medo são estratégias fundamentais de sobrevivência. Ter medo de andar na rua em um lugar perigoso, quando eu posso ser assaltado ou agredido, é uma prudência que vai me levar a evitar saídas, por exemplo, desnecessárias. Se eu vou a algum lugar e não é necessário que eu enfrente aquele lugar. O medo de ter um acidente de carro pode me levar a ser um motorista mais prudente. Até o medo de ter aquela ressaca pós-bebedeira pode ser uma ação educativa para que eu modere a ingestão de bebida alcoólica. O medo de ficar sem dinheiro pode ser um estímulo a que eu seja uma pessoa mais prudente nos meus gastos. Logo, pensando como uma advertência diante de um perigo real, o medo não é ruim. O medo é uma forma de eu pensar melhor, agir melhor, ter inclusive uma estratégia mais objetiva. Nós temos medos reais e temos medos imaginários. Eu posso pensar, por exemplo, nas fobias, mas as fobias são características psíquicas muito graves que excedem inclusive a racionalidade de uma causa. Exemplo: as aranhas podem ser venenosas. Quando eu estou em um ambiente em que há várias aranhas, eu, Leandro, que não tenho aracnofobia, eu fico com medo. Eu tenho medo de ser picado por uma aranha, já fui na infância picado por uma aranha. A gente tinha medo no interior quando usava um sapato velho e batia o sapato com medo de escorpiões ou de aranhas. Estes são medos objetivos, mas eles podem se transformar em fobia. Por exemplo, ofidiofobia, que é o medo de cobras. Eu devo ter medo de cobras quando eu estou no meio do mato e aparece uma cobra. Eu devo ter medo, porque a cobra tem veneno e pode me matar. Inclusive, este medo é saudável, este medo tem base, este medo é explicável, mas pode se transformar por vários motivos em fobias. A simples presença de uma aranha no ambiente ou a simples imagem de uma cobra podem despertar em mim uma taquicardia, uma boca seca, uma ansiedade desmesurada.
ou seja, uma ansiedade além daquilo que é o risco em si. Não posso nem ver filmes de aranhas que eu já fico completamente paralisado, então pode ser que você esteja sofrendo de uma fobia. Existem fobias para gatos, para cachorros, para aranhas, para cobras. Existem fobias muito variadas. Elas são uma doença específica. Então, no caso de um medo me paralisar por completo, ele excede o simples medo e se torna uma fobia. Ele dá um degrau acima, é um pavor que eu não consigo controlar. Logo, de medo positivo, balançar um pouco um sapato velho para ver se não há, por exemplo, uma aranha, um escorpião, por exemplo, evitar andar em um ambiente que possam existir cobras venenosas, sem colocar, por exemplo, uma bota que me defenda de uma picada nas pernas. Isto é prudência. Se eu não tiver essa prudência, eu tenho temeridade, que Aristóteles disse que é um defeito. Aristóteles define a coragem como a pessoa que sai para enfrentar seus medos, mas não deixa de ser prudente. Quando a prudência é excessiva, ela pode virar covardia. Quando não existe o medo, isso pode virar temeridade. O medo é positivo se me faz pensar em boas estratégias. Eu tenho um certo medo do declínio final da idade. Então eu vou ter alimentação equilibrada, vou fazer esportes sob supervisão médica, eu vou fazer vacinas, porque isto vai retardar, pelo menos retardar, o declínio final. Isto vai impedir que ele chegue muito cedo do ponto de vista da estratégia. Agora, o medo paralisante da morte é outra questão. Então eu estou lidando talvez com um medo que esconda outras questões, talvez com um medo que traga outros sentimentos, mas quando ele é estratégico, ele é bom. O medo é um sentimento que pode ser visto como uma aliança estratégica para me tornar uma pessoa melhor.